melhor do que temos hoje. Essa última edição da Bíblia que nós usamos aqui, Almeida Corrigida Fiel, ela dispõe, então, de recursos como mapas bíblicos. Você pode olhar no final. Tem uma série, não sei se você já deu uma olhadinha nesses mapas, né? Mas lá no final tem um conjunto de mapas. Não são tão completos, mas são bons. Para aquilo que você precisa, eles estão aí. Tá? Também você tem uma concordância bíblica. Tá? Aliás, antes da concordância, se você voltar um pouquinho, tem um quadro ali que é o índice dos mapas. Então você achou uma cidade lá no Antigo Testamento. Um nome que você nunca viu na sua frente, um nome estranho. Como que você vai procurar essa tal cidade no mapa? Como que vai ser, né? Muito simples, você vem aqui no seu índice dos mapas e você procura o nome da cidade. E aí tem aqui, mapa 10, C1. Então você vai lá no mapa 10 e você vai localizar onde está essa cidade. Você vai ter uma ideia. Tá? Então isso é um recurso muito bom. A outra coisa é a concordância. Né? Voltando ali, você tem uma concordância, que não é a concordância, mas já é alguma coisa, já ajuda bastante. É uma concordância bíblica abreviada. Tá? É para aquelas emergências. Né? Então você lembra do versículo, mas não lembra do endereço. Mas você lembra uma palavra ou duas. Aí o que você faz? Você vem lá e procura a palavrinha aqui. E você logo vai encontrar o versículo, porque tem pelo menos um quarto do versículo, de cada versículo está aqui, uma frase dele. Você já vai identificar onde está esse versículo, já terá o endereço em mãos, né? No meio, agora abre lá no texto bíblico propriamente, abre lá em Efésios capítulo 3. Ali na página 1273, né? Esse lado aqui. Então você nota que no meio tem uma coluna central com uns numerozinhos. Esses números aqui não são um enfeite. Esses números aqui, eles vão abrir para você um leque de outros textos relacionados aos textos que estão aqui. Então, vamos pegar um exemplo. O versículo 20, do capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Muito bem, do ladinho, você tem o número 20, correto? Está acompanhando na sua Bíblia aí? Não está perdido? Olha na sua Bíblia. Você está numa aula, né? Então acompanha aí. Do lado do verso 20 tem uma referência. Romanos capítulo 16, verso 25. Tem também Judas, verso 24. Tem também Efésios 1, 19. Se você for lá nesses textos, irmãos, você vai encontrar um texto parecido com esse, falando coisas parecidas. Quando você chega em Romanos 16, 25, por exemplo, ou um desses outros textos ali, você vai descobrir, quando você chega lá em Romanos 16, 25, lá no verso 25 tem outro leque de versículos, de outros textos que falam a mesma coisa. Ou seja, qual a importância disso? É que você vai descobrir esse tema, onde esse tema está em toda a Bíblia. Então, isso é uma coisa tremenda. Amados, isso aqui é o fruto do trabalho de irmãos que dedicaram suas vidas. Esse trabalho aqui não é um trabalho recente de gente que fez com computador, tá? Esse trabalho aqui tem mais de 100 anos. De irmãos que, literalmente, gastaram a sua vida inteira para fazer isso daqui. As concordâncias bíblicas que nós temos, irmãos, elas têm em média 100 anos.
Essa última que chegou, né, a concordância bíblica exaustiva, ela foi feita com a ajuda do computador, né? Mas você vai notar, por que exaustiva? Porque pega um verbo, por exemplo, e mostra todas as conjugações que esse verbo aparece na Bíblia. Todas. Então você vai encontrar esse verbo em todas as conjugações, em todos os livros, todos os lugares que isso aparece na Bíblia. E isso também é um trabalho extraordinário. Você sabe que no século XIX teve um irmão que teve o cuidado de numerar todas as palavras da Bíblia e criou uma sequência que é chamada sequência de Strong. O sobrenome desse irmão era Strong. Você vai encontrar esse trabalho dele hoje em programas de computador. E ele fez isso sem computador, sem nada. Passou a vida dele fazendo. Mas foi aquilo que ele nos legou. Aliás, o século XIX foi um século de gigantes espirituais, de gigantes da palavra de Deus. O que nós temos hoje de comentários, de concordâncias bíblicas, de dicionários bíblicos, de mapas bíblicos, foi o resultado do trabalho desses gigantes do século XIX. De gente que dedicou a vida inteira servindo a Deus assim, preparando um dicionário bíblico, uma concordância bíblica. E não é que ele ficou copiando de outros, não. O sujeito foi e viajou, por exemplo, na então Palestina, viajou pela então Palestina, descobrindo as coisas lá. Pleno século XIX. Mas santos homens de Deus que dedicaram suas vidas para isso. Então, as coisas que você tem aqui, esses recursos que as nossas Bíblias têm, são recursos valiosíssimos. Isso daqui Deus levantou esses homens para fazer só isso. E isso hoje veio cair em nossas mãos assim, de graça, né, irmãos? Você tem aqui os textos e abre, e tem aquele leque, e tem a concordância no final que ajuda um bocado também. Então nós estamos cercados de recursos. Como estudar a Bíblia? Antes de qualquer método de estudo, antes de você pensar em qualquer método de estudo da Bíblia, você precisa conhecer o texto bíblico através de leitura regular e continuada. Nos primeiros tempos da nossa caminhada com o Senhor, né, os irmãos que estão começando agora, nesse tempo, você precisa se ocupar muito com a leitura diária e consecutiva das Escrituras. Não leituras ocasionais aqui e ali, do tipo assim, bom, o que eu vou ler hoje? E aí abre, né? Onde cair é para eu ler. Geralmente vai ser em Provérbios ou no livro dos Salmos. Por quê? É o meio da Bíblia. Tá? Então você só vai ler Salmos e Provérbios. Bom, vamos ver agora, né? O que faz, né? E vai lá, isso aqui para mim. Irmãos, a Bíblia não foi deixada para nós tratarmos ela desse modo. A Bíblia é um livro sério, que precisa ser lido continuamente, mas uma leitura ordenada, livro por livro, com o fim de termos assim uma visão geral das Escrituras. Nós temos um plano de leitura para um ano, você lê a Bíblia toda num ano, lendo mais ou menos 3 capítulos por dia. Então, num ano você lê toda a Bíblia. E temos um outro plano que é para 2 anos, onde você lê o Antigo Testamento uma vez e 2 vezes o Novo Testamento. Quem já ouviu falar de George Miller? Quem já ouviu falar desse homem? Leia sobre esse homem. Esse homem foi um irmão que viveu no século XIX, ele era um alemão e foi viver em Londres. E o trabalho dele em Londres foi cuidar dos órfãos. E ele é conhecido como um dos grandes homens que confiou em Deus, um dos grandes homens, um dos grandes nomes da fé. Ele, sem nada, irmão, sem recurso algum, ele levantou vários orfanatos em Londres, sem dinheiro algum, sem nunca pedir dinheiro para ninguém. Ele é um dos que falou assim, ó, se a obra é de Deus, Deus vai levantar o sustento. E ele só se dispôs em
organizar orfanatos. E Deus mandou os recursos, sem ele pedir um centavo para ninguém. Esse homem, antes de sua morte, ele agradeceu a Deus por tê-lo capacitado a ler a Bíblia 100 vezes. 100 vezes. Vai dizer, mas não fazia nada. Não fazia mais nada na vida. Não. Vai ler a história dele. Vê o que ele fazia. Vê o trabalho que... Irmãos, esse homem estava ocupado o dia inteiro. E com todo o trabalho que tinha, com toda a ocupação que tinha, ele leu a Bíblia 100 vezes durante a sua vida. De modo que os novos crentes... Então você deve guardar o número de vezes que você lê a Bíblia. Que você lê a Bíblia toda. Então use, né, em algum lugar da sua Bíblia, fique marcando quantas vezes você já leu. Ou os livros, né? Ou quantas vezes você leu a Bíblia toda. Vai marcando em algum canto para você não esquecer. Se você fizer uma conta simples, né, você sabe que a Bíblia toda tem 1.189 capítulos. Quantos? 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Se você ler em média 3 capítulos por dia, em um ano você terá lido toda a Bíblia. Mas vou dar uma dica. Se você quiser ler mais rapidamente, leia 10 capítulos por dia. E em 4 meses você terá lido toda a Bíblia. 10 capítulos por dia, você lê toda a Bíblia em 4 meses. Já pensou, irmão? Assim, se você tem disponibilidade para isso, mas olha, faz isso ontem, né? Agora, se o seu tempo assim é mais reduzido, então leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez ao ano. Ou então faz essa leitura de 2 anos, em que você lê alternadamente. Você começa lendo um capítulo no Novo Testamento e um capítulo no Antigo Testamento. Você começa em Mateus no Novo Testamento e Gênesis no Antigo Testamento. Aliás, eu imprimi aqui esse programa de leitura em 2 anos. Aí os irmãos que quiserem, eu recomendo que você faça. Se você já está naquele de 1 ano, prossiga nele. Mas se você não começou nada ainda, ou começou e parou, aquela história toda, né? Então, para tudo aí. Pega esse plano de 2 anos e comece. Se você começar amanhã, tá? Amanhã é dia 5 de dezembro. Em 5 de dezembro de 2011, você terá lido todo o Antigo Testamento. Você terá lido a metade do Antigo Testamento e 2 vezes o Novo Testamento. Tá? Então, faz isso. Por que é importante você ler a palavra de Deus? Por que a importância da leitura? Porque é lendo que você vai armazenar a palavra. Essa leitura tem que ser algo contínuo, diário, tem que virar, desculpa a expressão, tem que virar um vício saudável na sua vida. Todo dia. Isso é disciplina. Isso é impor-se uma regra. Então, leia ao menos 2 capítulos por dia. Coloca o próximo. Está aqui já. 2 capítulos por dia. Né? Essas são orientações para uma leitura proveitosa. Então, leia ao menos 2 capítulos por dia. Segundo ponto, leia com atenção. Para ler com atenção, você precisa procurar um lugar onde você não tenha distrações e onde você não seja interrompido o tempo todo. Senão você não consegue ler com atenção. Então, procura um horário do seu dia, né, ou no começo do dia, ou no final do dia. Separe aquele tempo, mas assim, seja regrado. Se é de manhã, cedinho, então é todo dia cedinho. Se é no final da tarde, é todo dia final da tarde. Não fique naquela, hoje não deu, vou esperar que em algum momento do dia dê para eu ler. Não vai dar. Porque você precisa se colocar numa regra.
Essa é a disciplina.